Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte do Senhor, uma meditação, e no final eu vou falar um pouco mais sobre casa suja, organização. Fica aí até esse momento onde eu vou estar falando, dando mais algumas dicas, algumas sugestões, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero meditar aqui em Jó, no capítulo de número 5, o versículo de número 15, que diz assim: porém Deus salva da boca que lhe sai da boca. Não, li errado. Vou ler novamente. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca. Salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata, ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrarás, e na 7ª o mal não te tocarás. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier assolação não temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. E os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a espada é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Então, irmãs, eu quero ler até aqui. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele salva da espada que lhe sai da boca, ou seja, Deus ele nos salva, ele nos livra de pessoas que falam mal, de pessoas que porventura denigre, de pessoas que denigre, que fala, porque aqui ele fala salva da espada, porque a nossa língua, tem uma palavra em Tiago que vai falar, né, que a nossa língua, ela tem esse poder de atear fogo, de uma mesma procedência, não pode sair 2 tipos de água. Aqui em Tiago fala muito sobre isso, né? E para isso precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós proferimos, com aquilo que nós dizemos com a nossa boca, irmãs, porque as palavras ela têm poder. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a vida e a morte, a bênção e a maldição, elas estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Então aqui, Deus, ele fala que ele salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Tem pessoas que são dotadas, né, de poder da terra, de uma influência, de um cargo, de um status, de uma posição, que desfruta de uma posição privilegiada e pensa que pode fazer o que bem entende, sobretudo com o pobre, com a viúva, com o necessitado. E a Bíblia vem trazendo para nós desde o Pentateuco que Deus ele defende a causa do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. Deus ele defende. Deus ele pleiteia. E ele está falando aqui, ó, salva o necessitado da mão do poderoso. Quantas pessoas, né, que às vezes observamos, pessoas falem, pessoas que estiveram lá em cima, que as empresas abrigaram bastante empregados, e de uma hora para outra aquela pessoa cai, irmãs, né?
E ali você vai puxando todo o histórico, são pessoas que se enquadram aqui nesse versículo, porque salvo o necessitado da mão do poderoso, assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem quem Deus disciplina, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Irmãs, quem é que gosta de passar por uma disciplina de Deus? Quem é que gosta de ser disciplinado? Irmãs, ninguém gosta. Eu me lembro que quando eu era criança, né, eu era muito disciplinada, fazia muitas travessuras. E eu me lembro que quem me criou foi minha avó, né? E eu me lembro que ela falava assim: um dia você ainda vai me agradecer. E hoje, irmãs, como eu agradeço aquelas disciplinas daquela mulher. Né? Uma mulher católica, uma mulher que não era cristã. Ela era católica, é assim, cristã do catolicismo, mas cristã evangélica não. E hoje, como eu agradeço por aqueles ensinamentos. As repreensões, as surras, até surras de vara, mas difícil. E para fugir da surra, eu subia o pé, né? Pé de, Jesus de Nazaré. Raquel, para fugir das surras, porque olha, era uma disciplina assim. E ela ainda dizia para mim, né? Um dia você ainda vai me agradecer, hoje eu agradeço. Então, e assim Deus conosco, Deus ele nos corrige, nos disciplina. E o texto sagrado vai dizer: ele faz a ferida e ele mesmo ata. Alguém fala assim para mim: mas Raquel, Deus fere. Mas a essência de Deus é o amor. Porém, existem casos que Deus, ele pode se ferir, e casos de até matar, porque ele é amor, mas o Deus que nós servimos é Deus de juízo. Eu estava lendo uma palavra esses dias, Jorão, ele fez muitas iniquidades, ele era idólatra, fez muitas coisas ruins durante o seu reinado. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus o feriu e ele morreu de uma doença mortal. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, irmãs. Eu leio, irmãs, mas é assim, para gravar. Enfim, a Bíblia vai dizer, irmãs, que Deus vai ferir ele. Irmã Raquel, desse jeito, irmãs. Ele vai ser ferido, Deus vai ferir. E a Bíblia ainda vai dar maiores detalhes. Deus feriu ele, eu vou encontrar esse texto. Nas entranhas, nas partes secretas. E ele ficou um tempo com aquela doença e aquele homem morreu. Mas o que mais assim o que mais me toca foi que foi algo da parte de Deus. Deus sabe como trabalha com o material humano, com a nossa humanidade, irmãs. Porque na nossa essência humana, terrena, pecaminosa, caída, nós somos orgulhosos, soberbos, achamos que não precisamos de Deus, não precisamos das pessoas, que nós somos os melhores e suprassumos, os melhores de tudo. Irmãs, e se receber um saláriozinho maior ainda, irmãs, tem pessoas aí que acham que pode diminuir, pode humilhar. Irmãs, irmã Raquel tem isso, amada igreja. E se tem uma coisa que Deus ele faz com excelência,
ele sabe trabalhar no material humano e ele abate. Irmãs, o abatimento de Deus é muito ruim, muito triste. E o texto vai falar que ele faz a ferida e ele mesmo ata. Às vezes é uma situação ali que a pessoa passa um tempo, aí reflete, vê algumas coisas e Deus vai falando ali com a pessoa, Deus separa a pessoa. Porque, irmãs, a Bíblia vai falar que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque a casa onde há luto se faz melhor o coração. Às vezes um momento de tristeza, de sofrimento ali, irmãs, o teu coração ele fica mais aquebrantado e você começa a entender o real sentido e significado da vida. Que nós não somos nada, somos pó e cinza, que tudo é vaidade. Vaidade no sentido de efêmero, vão, que se não é a graça e a misericórdia, irmãs, e ele sabe. E aqui ele fala, ó, ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrarás. Deus está entrando com livramento nesse dia. Deus está entrando com livramento nesse dia. Receba o livramento de Deus. E ele fala que na 7ª o mal não te tocará. De 7, 6 tem livramento e na 7ª o mal não vai te tocar. Você crê? Então esse negócio de que o mal me tocou, o mal me empurrou, eu caí porque uma mão me empurrou. Não, irmãs. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O maligno não tem poder de tocar em você, nem nos da sua casa, irmãs. Se você está orando, pedindo, clamando, não, Deus guarda. Tá falando aqui, ó, na 7ª o mal não te tocará. Tem um louvor de uma irmã muito abençoada que fala assim: quem sabe era eu saqueando o inferno. E aí fala assim, o enredo desse louvor que fala assim, que estava lá saqueando o inferno, mas o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas isso não procede não, irmãs. Se você está na presença de Deus, está orando, está pedindo pela tua família, indo para a igreja, dobra o joelho, vai para as consagrações, vai para a oração, ora pela tua família. O inimigo não toca, porque a oração intercessória tem poder, irmãs. Onde já se viu? A oração intercessória tem poder, amada igreja. Então, creia, receba essa palavra. O mal não te tocará. E tem livramento da parte de Deus, amém? Para a minha vida e para a tua vida nesse dia de hoje. Então, irmãs, aqui agora eu quero falar sobre casa. Muitas das coisas que eu falo aqui, eu recebo muitos comentários, né, de vocês, né? Teve até uma irmã que falou assim: irmã, você dá muito rodeio, você fala muito. Eu não tenho paciência para ouvir, não. E eu dei até um coraçãozinho para ela, porque ela foi sincera. Tem algo que eu gosto muito é da sinceridade. Eu prefiro uma dura verdade do que uma falsa mentira. E ali aquela irmã falou, né, lá pra mim, eu dei um coraçãozinho pra ela, porque ela foi sincera e honesta. Ela falou: irmã, você tá dando muito rodeio. Foi até o testemunho forte da vassoura no vídeo. Irmã, você tá dando muito rodeio, eu não tenho paciência pra ficar te ouvindo aqui, não. E eu creio que ela saiu ali do vídeo, né, comentou, e ali eu botei até um coraçãozinho por conta da sinceridade daquela irmã. Mas o fato é que quando eu venho aqui, eu falo de casa, eu falo de uma realidade no qual eu vivia. E ainda hoje eu estou aprendendo, estou, né, nesse processo de manter a organização, a ordem. Irmãs, muita coisa melhorou e eu não entendia o porquê que ao longo da minha vida, da adolescência, entrada na fase adulta, eu me sentia mal, não me sentia bem, por conta de hábitos herdados e gerados do contexto que eu vivia.
E ao longo dos anos você vai vendo outros contextos, Deus vai te apresentando outros lugares, Deus vai te apresentando outras pessoas. E ali você começa a observar, começa a analisar, começa a ver, começa a avaliar. E você começa a observar, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu já cheguei ao ponto, irmãs, pasmem todas vocês, de não gostar de ficar em casa. Primeiro porque havia uma opressão, um algo espiritual, e eu não era cristã nessa época, viu? E segundo mesmo porque a casa, devido a esses hábitos herdados, né? Eu não filtrava. O que você recebe, você leva para a vida, mas chega um momento que Deus tem misericórdia, te ilumina, clareia a sua mente, você começa a avaliar e analisar. Então, ao longo da vida, ao longo do processo e ali de acordo com os anos, e sobretudo depois na presença de Deus, anos mais tarde, eu fui entender muitas coisas, e uma das coisas, um dos fatores no qual eu não me sentia bem ficar em casa era por conta das condições da casa, porque era sujo, era bagunçado, as roupas, irmãs, algo assim que eu tenho até, eu fico inibida aqui de chegar e falar, de vergonha, a palavra certa é vergonha. Então muitas coisas mudaram e as coisas começaram a mudar para melhor. Foi depois do testemunho do guarda-roupa, quando eu quebrei aquele guarda-roupa. E a Bíblia, a palavra do Senhor fala para nós quebrarmos, viu? Teve alguém aqui um tempo atrás que falou para mim que era só orar, ungir e continuar usando. Mas quando Josué pegou lá aquela capa amaldiçoada, Josué não ungiu, não orou e continuou usando, deu lá para aquele homem continuar usando, não, irmãs. Josué destruiu. Para isso, precisamos ler a palavra. Então, amada igreja, e ali, quando aquele guarda-roupa foi destruído, as paredes estavam todas manchadas, e ali com o tempo depois eu mesmo fui pintando, fui arrumando dentro do quarto. E se tem algo que nós precisamos cuidar muito bem, é do nosso quarto, onde nós deitamos, repousamos, descansamos. Se o quarto está uma bagunça, tudo fora do lugar, roupas espalhadas, aquela bagunça, segundo alguns estudos vão falar que há uma predisposição de você acordar desanimado, acordar cansado, porque a imagem que teu subconsciente processa e que fica gravado é aquela bagunça de todo o quarto daquele ambiente. Então não é de se espantar pessoas com depressão, com esses transtornos, né? Aí você olha, você vai na casa da pessoa, de repente às vezes para fazer uma oração, você observa o cenário, olha o contexto, irmãs, ambientes escuros, ambientes sujos, é um ambiente propício para que espíritos imundos fiquem ali. Então, limpeza, organização, abre janela, lava as cortinas, abre mesmo a janela durante um determinado tempo de horas para aerar, né? Trocar ali aquele ar daquela casa. Chão, coloca cloro, detergente, limpa o chão, organiza as roupas, né? Retira. Eu já tenho uma outra quantidade ali de roupas que eu preciso retirar, ou para dar para alguém da minha confiança, né? Ou então descartar mesmo. Sapatos, já dei um descarte aí alguns dias desses, né? E então, irmãs, precisamos ter muito cuidado, sobretudo o nosso quarto, gavetas, os móveis, o guarda-roupa, descarta, tira, roupas amassadas, se você puder passar e deixar já tudo passado, que isso economiza até tempo, na hora de sair você só pega e coloca a roupa, não precisa ficar passando, amém, irmãs? Então era essa meditação que eu queria deixar para todas vocês. Então, que Deus abençoe,
E o quarto é algo que é muito importante, por quê? Porque o quarto simboliza também, no mundo espiritual, a nossa intimidade, viu? A nossa intimidade. Quarto e banheiro significa a nossa intimidade. Sala não, sala simboliza a área social da casa, é onde você recebe as visitas, né? Isso serve até para interpretação de sonhos, né? Então, quarto simboliza o que? A nossa intimidade. Precisamos ter muito cuidado. Limpar, né, as áreas onde tem os livros, né? Livros, se você guarda livros, limpa, retira o pó, né, onde eles ficam. Enfim, irmãs, uma casa limpa é uma casa, um ambiente que convida a presença de Deus para que habite nela, tá bom? Que Deus abençoe. Se você tiver dificuldade para orar, quiser o manual de jejum e oração, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir, um valor super simbólico mesmo para te abençoar, tá bom? Deus abençoe e paz.